Olá, pessoal! Eu sou Elisângela e eu vou apresentar para vocês o artigo Explaining the Effects of Performance Measurement on Performance, an Organization Routines Perspective. Esse artigo ele foi publicado em 2011 no International Journal of Operations Production Management. O professor Andrei Pavlov, ele é da Cranfield School of Management. Ele possui 8 documentos na base dos Scopus, possui 190 citações. Já o professor Mike Bourne, ele é da Cranfield University também, e ele possui 72 documentos indexados nos Scopus e 3.818 citações. O jornal ele possui o Qualis Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo A1 e o Qualis Engenharias 3 também A1. Esse artigo foi publicado então em 2011, possuindo 56 citações no Scopus e 114 citações no Google. Os autores iniciam o artigo fazendo uma contextualização da importância desse estudo. Eles dizem que nos últimos 20 anos, o foco dos estudos mudou de Performance Measurement, PM, para sistemas de gestão de desempenho. Porque a PM é impulsionada pela filosofia de gestão de desempenho, mas que o resultado da medição de desempenho também influencia essa filosofia. Nesse sentido, ele argumenta que diversos estudos investiram sobre o PM, sobre o design, sobre implementação, sobre o uso de PM para gerenciar o desempenho e sobre o interesse em saber o impacto positivo no desempenho. Então, a PM tem sido vista como um aspecto fundamental da gestão. E que, apesar disso, alguns estudos indicam que o impacto positivo da medição de desempenho, a exemplo do BSC, é positiva, enquanto outros estudos fornecem evidências contraditórias. E ele diz que, apesar da PM ser uma ferramenta de gestão, a ligação entre medição e gestão tem sido difícil de explicar. E que a variabilidade dos resultados desses estudos levou, então, os pesquisadores a considerar outros além dos aspectos da PM, tal como os aspectos organizacionais. Persistindo a pergunta, como é gerenciado o desempenho de uma organização? Quanto aos aspectos organizacionais, os autores argumentam que percebeu, então, que os sistemas de PM eram partes integrantes da organização, que eles afetam múltiplos e diversos processos organizacionais, e que os estudos concentraram-se muito nos aspectos técnicos, como design e implementação de sistemas de performance measurement e performance management, esquecendo os aspectos organizacionais. Que os processos de implementação desses sistemas podem ser melhorados se for considerado a implementação como uma iniciativa de mudança organizacional e não apenas como a implantação de um sistema. Devendo, então, a medição de desempenho envolver camadas de gestão e incorporar as percepções dos estudiosos da mudança organizacional, já então que a PM é afetada por uma gama de fatores e processos organizacionais. Tendo essa perspectiva de processos organizacionais, o autor se pergunta, como a PM afeta os processos organizacionais? Ele inicia dizendo que da literatura você já tem algumas certezas. Uma delas é que a PM é um instrumento de gestão de desempenho organizacional. E que existem evidências de que as iniciativas de PM têm capacidade de produzir impacto e afetar uma infinidade de processos organizacionais. No entanto, embora a PM seja considerada uma ferramenta poderosa de gestão, os efeitos, ou seja, o impacto da PM no desempenho é, na melhor das hipóteses, imprevisível. E o mecanismo de como esse impacto ocorre é muito mal compreendido. Os autores argumentam que saber exatamente como o PM afeta o desempenho organizacional vai proporcionar avanços para usar efetivamente a medição como instrumento de gestão. Ele diz que existe uma caixa preta que separa a intervenção da PM e do resultado pretendido. A caixa preta contém vários processos organizacionais, porque são esses processos organizacionais
que entregam desempenho. E que para compreender, então, o mecanismo do impacto, é preciso entender como exatamente a medição de desempenho afeta esses processos. Com base nessa problematização, os autores propõem construir um modelo teórico dos principais efeitos da medição de desempenho no desempenho, amparado em 3 bases da literatura: PM e gestão, contabilidade gerencial e rotinas organizacionais. Ele inicia uma revisão rápida sobre PM e gestão, focando principalmente nos sistemas de controle de gestão, que ele chama de MCS. Ele diz que os MCS têm 4 componentes principais, que é planejamento, medição, feedback e recompensas. E ele argumenta que esses 4 componentes têm uma orientação temporal dentro de um sistema. Que o planejamento ele ocorre antes que uma ação seja realizada, enquanto o feedback e recompensa desempenham uma função ex post, ou seja, elas são desencadeadas depois da ação. Nesse sentido, e dentro desse planejamento, do feedback e das recompensas, os autores argumentam que a medição tem um papel duplo. De um lado, ele atua como provedor de informações ex post, de uma forma comunicativa, de feedback, controle diagnóstico. E, por outro lado, ele é um guia para a aprendizagem organizacional, feita ex ante, prescritiva, feed-forward, controle interativo. Já da contabilidade gerencial, os autores elencam dentro da literatura que as novas práticas estimularam o debate sobre os impulsionadores de desempenho e o incentivo à mudança organizacional. Que medidas não financeiras são poderosas para tornar suposições em ações, propiciando a reflexão, a análise e a discussão do que leva esse desempenho, dos condutores do desempenho de uma organização. Eles observaram ainda que a PM é mais citada na mensuração dos intangíveis, principalmente porque a medição ela não precisa o seu valor, mas ela descobre os impulsionadores de desempenho. E que a PM beneficia, então, indiretamente, ao estimular o debate sobre os fatores que determinam o desempenho, fomentando reflexão e alterando comportamentos. Num apanhado, no resumo, entre a literatura de sistemas de gestão e contabilidade gerencial versus medição de desempenho, eles argumentam que essa literatura ela é precursora das discussões acerca da gestão de desempenho. Ela traz uma indicação das maneiras específicas em que o PM afeta o desempenho organizacional, mas ela não consegue demonstrar exatamente. Ela mostra ainda que o papel da PM depende da forma como ela é usada na organização e que existe uma lacuna entre PM e desempenho. Ele conclui que a base dessa literatura não é suficiente, então, para fornecer uma solução abrangente, porque está muito limitada a compreensão da ligação entre PM e desempenho. No que ele sugere que o entendimento da PM pode ser alcançado por uma perspectiva organizacional, através da literatura sobre rotinas organizacionais. Ele traz, então, rapidamente, o que são rotinas organizacionais. Eles iniciam dizendo que ela surge após 1982 nos estudos de Nelson Winter, para tentar explicar a estabilidade, continuidade e repetitividade dentro de uma organização. Nesse estudo, foi incluída uma definição muito ampla do que seria rotinas, que são de processos simples operacionais a revisões na estratégia corporativa. Um conjunto de rotinas determina, então, o que é uma organização em determinado momento. Ela traz um conjunto complexo de processos que são executados dentro dessa organização. Dessa forma, o desempenho organizacional ele é entregue por esse conjunto de processos e rotinas, já que são esses processos e rotinas que desempenham as funções específicas. Ele argumenta ainda que existe uma hierarquia de rotinas, que vai do operacional ao superior, e que dessa forma, as rotinas fornecem, então, uma lente analítica poderosa para estudar as organizações, apresentando a ligação entre PM e desempenho. Dizendo que as rotinas podem responder ao feedback da medição, quando a organização buscar mudar sua rotina e adaptar às novas exigências. Por isso, elas são semelhantes ao sistema de desempenho, pois fomentam o aprendizado organizacional. Por último, são veículos do desempenho organizacional, com foco no processo que dão origem a esse desempenho, demonstrando o vínculo entre medição de desempenho e comportamento individual.
Os autores argumentam que outras perspectivas poderiam ser citadas como essa lente analítica. Então, ele traz 3 alternativas e eles explicam por que não estão usando essas perspectivas. A primeira perspectiva que eles trazem como alternativa é o gerenciamento de processos de negócio. Eles explicam que existe um esforço da organização para gerenciar as atividades fundamentais, ligada à engenharia de processos, evoluindo então da gestão contínua de processos. Entretanto, eles argumentam que rotina é mais ampla que processo, porque rotinas são padrões de ação historicamente desenvolvidos, enquanto os processos são sequências específicas de ações, atividades para um propósito. Então, são os padrões que precisam ser gerenciados, já que são eles que afetam os desempenhos. Quanto à perspectiva das capacidades dinâmicas, eles dizem que realmente ela examina os processos de coordenação e que poderiam ocupar o lugar das rotinas. Entretanto, elas se restringem a processos complexos de alto nível, enquanto as rotinas se aplicam a toda a organização, a todos os processos. E por último, ele traz a perspectiva do sistema de recompensa, de avaliação de desempenho individual e de estudos comportamentais, dizendo que eles realmente oferecem um meio de olhar para essa caixa preta, e que demonstram como o comportamento dos indivíduos pode ser influenciado na direção do desempenho organizacional e como que a medição pode influenciar esse comportamento. No entanto, ele argumenta que essas perspectivas têm nível individual, sendo que sua relação com o desempenho organizacional por vezes não é clara, enquanto que as rotinas são de nível organizacional. Dentro das rotinas organizacionais, ele inicia então com o progresso dos aspectos dinâmicos da rotina. Ele diz que uma aplicação em estudos de mudança organizacional, mudança das rotinas, dinâmicas e detalhes, tem um poder para compreender a natureza do desempenho organizacional, já que são os processos e as rotinas que entregam esse desempenho. Que as rotinas, elas têm 2 níveis. As rotinas como padrão comportamental, que são recorrentes, são referentes ao comportamento, à ação, à performativa, e as rotinas como regularidades cognitivas, que são modelos e regras, que são as representações. Então, as rotinas, nesse sentido, são disposições para expressar certos comportamentos. Utilizar as rotinas para melhorar o desempenho pressupõe uma interação contínua entre os níveis ostensivo e performativo, onde nenhum pode se sobrepor ao outro, porque eles precisam se ajustar através da interação das ideias das pessoas sobre a rotina e a forma como elas são expressas em ação. Esse ajuste, ele vai prover da reflexão e da ação, ou seja, você faz as coisas, você reflete sobre o que está fazendo e nesse sentido faz diferente. A medição de desempenho tem 2 mecanismos dentro da rotina. A primeira é o mecanismo de feedback, já que desencadeia a mudança nas rotinas. A PM produz efeito no desempenho. E a segunda função é feed forward, que ela pode determinar rotinas por meio das quais ocorre o aprendizado organizacional, afetando a representação e a ação, determinando inclusive qual desses efeitos prevalecerá. Com base nessa revisão teórica, os autores então propõem um modelo teórico dos efeitos da PM no desempenho. O desempenho é entregue à medida que as pessoas envolvidas interagem entre conceituar seu trabalho, a rotina, de forma abstrata e traduzi-la em ações, ou seja, ele vai girar entre representação e ação. E que então a medição de desempenho afeta essa interação com 3 efeitos: efeitos desencadeadores, efeitos de orientação e efeitos de intensificação. Nos efeitos desencadeadores, ou efeito gatilho, esse modelo tem função feedback. A medição de desempenho comunica os resultados da execução anterior da rotina, indicando se o desempenho é adequado ou não, e que uma discrepância entre o ideal e o real já comunica uma necessidade de mudar essa rotina. Por isso, então, eles são gatilhos no processo de mudança. Quanto aos efeitos de orientação, eles se requer a função feed forward. Essa função afeta a direção da mudança da organização. Ela orienta a organização no equilíbrio entre as mudanças dos níveis de representação e ação. E o terceiro efeito é o de intensificação. A própria medição intensifica a mudança, porque a medição, ela propicia o processo de interação, ela intensifica o processo de interação entre representação e ação.
ela intensifica a busca pela correspondência entre a ideia e a ação, estimulando o processo de adequação para atender o ambiente. Após propor esse modelo, os autores trazem ainda considerações. A primeira é quanto à interdisciplinaridade da natureza desse modelo, já que ele foi proposto uma base teórica muito ampla. Os pressupostos usados nesse modelo foram todos testados empiricamente, inclusive os efeitos feedback e feed-forward. E que, nesse sentido, o modelo avança a usar as rotinas para aprofundar o estudo dos efeitos da PM na organização. E que, embora todos os pressupostos tenham sido testados, o próprio modelo ainda deverá ser testado empiricamente, já que PM é um campo operacional e aplicado, e ele tem avançado em experiências a usar métodos concretos de medição e avaliação do impacto no desempenho, e que, por meio da literatura de sistemas de gestão, os autores conseguiram descrever o mecanismo de fornecimento da informação através desse efeito. A PM deve estar enraizada na estrutura organizacional. Nenhuma perspectiva teórica, segundo os autores, ou fornece uma visão tão profunda da organização como das rotinas organizacionais. Então, eles entendem que a própria PM pode ser vista como uma rotina superior, que pode gerenciar as rotinas inferiores. Mas eles argumentam que, embora o efeito desencadeador da medição já esteja comprovado, para ser instrumento de mudança de rotina, os impactos nos dois níveis de existência, de ação e de representação, precisa ser avaliado. E que o sistema deve compreender como equilibrar esses dois níveis, principalmente quais níveis são os focos da medição e da mudança. E ele finaliza trazendo alguns questionamentos que podem ser respondidos por pesquisas futuras. Medido somente o resultado observável pode ter causado os resultados conflitantes das pesquisas? Ou seja, medir somente o nível de rotina enquanto ação e não como representação pode ter causado esses resultados conflitantes? Já que as pessoas podem ter refletido sobre suas ações e mesmo assim decidir não alterá-las, mas não quer dizer que não existiu impacto na representação? A diferença na capacidade de resposta do feedback pode ser explicada pela dinâmica da interação das rotinas? Quais são os processos e como eles estão relacionados ao desempenho dentro dessa organização? E como eles poderiam ser afetados pela medição de desempenho? Os efeitos das medidas serão suficientes para desencadear mudanças caso a representação e a ação estejam desbalanceadas? Ou seja, se o pensamento não está pronto, a ação pode mudar? Aí ele traz a questão da resistência à mudança organizacional. E por último, ele traz sobre a intensificação da medição. Ele diz que esse gatilho de intensificação, esse efeito de intensificação, ele precisa ser validado dentro das rotinas. E se eles podem ser por meio das interações de gestão, já que ele depende de como é usado nas ações de feedback e feed-forward. Então, com essas perguntas que instigam pesquisas futuras, termina um artigo. Obrigada.